Já que você entendeu nas outras aulas praticamente tudo sobre essa máquina, eu vou te falar como ela deve trabalhar. A partir do momento que o cliente solicita a entrada do ar-condicionado, nós vamos acionar o nosso compressor. O compressor vai acionar a embreagem eletromagnética. Observa que aqui o compressor roda a polia, mas não roda o cubo. Olha aqui, ó. Roda a polia, existe uma distância, olha aqui a distância entre cubo e polia. E quando você aciona, a bobina é alimentada e puxa o cubo para colar na polia. A partir desse momento, colar mesmo, vou usar o termo colar, que fica mais fácil o entendimento. Então ele acopla, ele imanta na polia e desloca todo o conjunto interno do compressor, aí o compressor começa a trabalhar. Então ele colou na polia, o compressor começou a trabalhar. O compressor trabalhando, ele está succionando o fluido do evaporador, está puxando o fluido do evaporador, trazendo esse fluido para o cabeçote e comprimindo esse fluido. Lembra? Comprimir é elevar pressão e temperatura. O compressor comprimiu o fluido, entrou no condensador. O que controla a condensação do condensador é o fluxo de ar que passa na peça, para que o calor seja dissipado e mantenha a temperatura ideal desse fluido para que ele condense, ele converta a sua fase no tempo e temperatura corretos. Feito isso, a partir do momento que foi feito isso, o controle se dá através das velocidades da ventoinha, do eletroventilador. Casos como ventoinha funcionar apenas um estágio, o segundo estágio, que é uma alimentação de 12 volts direto ou 24 volts, sem a entrada ou passagem pela resistência, faz com que a temperatura do fluido fique alternando demais. Sobe, liga a ventoinha, esfria. Sobe demais, liga a ventoinha, esfria. Sobe demais, liga a ventoinha, esfria. Isso faz com que a temperatura de condensação fique alternando o tempo todo. E isso vai atrapalhar o trabalho aqui da nossa válvula de expansão. Por isso que entre o condensador e a válvula de expansão existe um filtro secador, que uma das suas funções é manter a válvula de expansão alimentada com fluido 100% líquido. Por isso que nossos filtros têm um pescador de líquido. Não é pescador de óleo, pescador de líquido. Alimentou a válvula expande, faz o trabalho dela. Baixa a pressão e temperatura rapidamente do fluido. O fluido entra na fase líquido a vapor no nosso evaporador e evapora, absorvendo o calor do ar deslocado por nosso ventilador, que é um forçador de ar. Aqui pode ser chamado de turbina também, porque a construção do ventilador interno, aqui, é diferente, por exemplo, de uma ventoinha. A ventoinha tem uma capacidade de deslocar um volume enorme de ar, porém existe espaço, então você consegue ter uma hélice grande, com várias pás, para deslocar um volume maior de ar. No caso dos evaporadores, o espaço é pequeno, ele vai estar acomodado ali aonde couber, e isso é verdade, tá? Dentro do carro, o ar-condicionado não é uma prioridade para o bom funcionamento do veículo. Por isso que os evaporadores, as caixas evaporadoras, são acomodadas embaixo do painel. É onde sobrou espaço. É o único lugar que sobrou espaço, é embaixo do painel. Então elas são acomodadas ali. E a construção do ventilador interno é diferente, ele funciona através de turbina. São várias pás num componente bem menor do que o eletroventilador. Mas a capacidade volumétrica de deslocamento de ar é tão grande quanto os nossos ventiladores externos, ou eletroventiladores, ou ventoinhas. Absorveu o calor aqui, que o forçador de ar jogou o ar, deixou o calor no fluido, voltou para o compressor, foi comprimido novamente, entra no condensador e resfria. É o funcionamento perfeito de um trocador de calor ou condicionador de ar, de qualquer linha. Para que tudo isso funcione muito bem, todo o conjunto deve estar limpo. Eu vou pegar aqui, ó, olha só, como você olhando através do condensador, ó, você consegue ver tranquilamente o outro lado. Não tem obstrução. Se houver sujeira no condensador, obstruindo a passagem de ar, o fluido não esfria.
Se o fluido não esfriar, ele não condensa, ou seja, ele não alterna a sua fase de vapor para líquido. Se a válvula de expansão receber o fluido na fase gasosa, ela não expande. Válvula de expansão só expande fluido refrigerante na fase líquida. Por isso é tão importante que a peça esteja limpa, como essa aqui, por exemplo. Você não vê obstrução. Uma das manhas da manutenção preventiva é a limpeza de condensador e limpeza de evaporador. Se aqui, no condensador, a sujeira impede a conversão de fase de vapor para líquido, se o evaporador estiver sujo, bloqueado, também vai impedir a conversão de líquido para vapor. Se estiver bloqueado de sujeira, as aletas, as passagens ali do evaporador, desculpa, o ar não tem contato com a peça. Se o ar não tiver contato com o evaporador, o calor não é absorvido pelo fluido. O fluido não aquece, não esquenta. Se o fluido não esquentar, ele não evapora. E aí mora um perigo gigantesco. Se o fluido não evaporar, ele vai voltar para o compressor na fase líquida. Se isso acontecer, o fenômeno golpe de líquido fica explícito. O cabeçote do compressor vai receber o fluido na fase líquida e vai quebrar as paletas. Quando não quebrar o próprio pistão. Você tem carro, eu tenho certeza que você tem carro, você tem veículo e você tem muitos amigos. Você já ouviu um amigo teu falar que entrou numa enchente e o motor quebrou, né? Quebrou biela, quebrou virabrequim por causa de um golpe de líquido? Esse golpe de líquido é água entrando no cilindro e a hora que o cilindro sobe, ele quebra. Bum! Bateu, quebrou. A mesma coisa vai acontecer no cabeçote do compressor. Se ele receber o fluido na fase líquida, a hora que o pistão, a hora que a bolsa de deslocamento ou as paletas forem deslocar esse fluido na fase líquida para frente, elas quebram. Pum! Bateu, quebrou. Ah, e deixa eu te contar um detalhe. Você vai ver nos próximos módulos a carga de fluido refrigerante da maneira correta. Quando o colega engata a linha de sucção e vira o cilindro de cabeça para baixo, ele está injetando na linha de sucção fluido na fase líquida. Isso quebra o compressor. E pode acontecer de quebrar o compressor na hora, mas na hora o compressor bater e quebrar. E muitos colegas quebram o compressor e infelizmente não sabem o porquê. Isso pode acontecer no momento de você estar aplicando a carga de fluido refrigerante, virando o cilindro de cabeça para baixo, injetando esse fluido na fase líquida aqui na linha de sucção. Afinal de contas, esse componente é um compressor. Foi feito, foi fabricado, foi construído, foi estudado para comprimir apenas vapor. Todos esses componentes trabalhando juntos faz com que a máquina tenha um bom desempenho. Tem outro dispositivo aqui que chama-se pressostato. Esse aqui, ó. Neste caso que você está vendo, ele é um pressostato de 4 vias. São 4 fios. 2 pretos e 2 azuis. Os 2 pretos estão na parte do meio. Se você olhar direitinho, ó, deixa eu colocar numa posição para você ver. O meio são mais aproximados os fios e a lateral é mais afastado. Isso aqui é um pressostato que funciona em cruz. O meio, que são os 2 fios pretos que você está vendo, que são mais próximos, eles ficam mais pertinho um do outro, eles correspondem a baixa pressão. Os fios pretos vão acionar o compressor e o primeiro estágio do eletro. Então o eletro vai girar mais lento. E os 2 azuis correspondem à linha de alta pressão. Eles vão acionar quando o fluido refrigerante atingir uma determinada pressão e vai acionar a ventoinha em velocidade máxima. Vai rodar com 12 volts, no caso dessa máquina, tá? 12 volts direto alimentando essa ventoinha, para que passe um fluxo maior de ar pelo condensador e resfrie mais rápido esse fluido. Quem controla isso é o nosso pressostato. Existem também transdutores, mas aí é outra conversa para outra aula. Maravilha? Pegou esse entendimento? Gravou aí? Se não gravou, já sabe. Volta o vídeo, reveja quantas vezes forem necessárias e quando você estiver preparado, quando você estiver pronto,
vem comigo para a próxima aula. Então, te vejo na próxima aula.